bênção. Abra sua Bíblia. Nós estamos numa série de mensagens novas que tem como tema epitáfios. E eu tenho recebido até de algumas pessoas alguns epitáfios aí, né? O pessoal tem sugerido, é bacana isso, algumas ideias de mensagens. E a mensagem de hoje foi um irmão que chegou para mim e falou: vai falar sobre quem? Qual vai ser o epitáfio? E eu falei para ele: rapaz, eu estou pensando ainda, estou com algumas sugestões. E aí ele foi e falou: fala de fulano. Aí eu falei: então vamos falar de fulano. Então nós vamos falar hoje, o tema da mensagem de hoje é o sofrimento que nos confunde. E quando eu ouço isso, essa frase, o sofrimento que nos confunde, isso me arremete a algumas inquietações, a algumas perguntas. O que viria na minha e na sua concepção a compreender o sofrimento que nos confunde? Um sofrimento sem causa, um sofrimento que não é justificado. Quando nós somos pequenos, crianças ainda, é natural que diante de erros cometidos venham as punições dos nossos pais, dos nossos criadores. E por cometer algum erro e receber a repreensão, essa repreensão ela é justificada diante do erro. Por isso aceitamos isso. Mas a questão é, quando fazemos tudo o que é certo, quando a todo tempo tentamos praticar o que é justo, o que é correto, e ao final de tudo, esperando receber alguma recompensa por isso, somos golpeados e o que recebemos é uma injustiça. O que recebemos é um sofrimento. Dentro de cada um de nós existe uma espécie de régua moral, onde nessa régua nós costumamos medir aquilo que fazemos de bom e também de ruim. E com essa mesma régua nós temos a capacidade de fazer a avaliação daquilo que praticamos de bondade e também de maldade. E por isso muitas são as vezes que diante de sofrimentos humanos nós questionamos o famoso porquê. Mas a questão do homem não é o sofrimento que o perturba. A questão do homem principal é o sofrimento que o perturba de forma imerecida. Quando você não merece, mas ainda assim o sofrimento vem. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó. Falar de sofrimento é falar de homens e mulheres de Deus. Mas hoje nós vamos falar sobre o epitáfio de Jó. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Jó, ou bota no telão no capítulo 1 aí, por favor. Na minha Bíblia está escrito assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período dos banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá, no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro,
homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da sua família, dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele tem, tudo o que ele possui, está em suas mãos. Apenas não toque nele. Esse texto que a gente leu narra a história de que os anjos se apresentaram diante do Senhor, e no meio dos anjos estava lá um pinto preto chamado Satanás. Ele se apresenta e Deus, como Deus que é, sabendo de todas as coisas, já sabia que provavelmente Satanás, ele cirandava o seu servo Jó. E então Deus questiona a Satanás, dizendo para ele: observaste o meu servo Jó, um homem íntegro, reto e temente a Deus. É incompreensível de forma humana imaginar alguém íntegro, alguém reto e alguém temente a Deus sofrer sofrimento sem uma causa aparente. E é nesse momento que Satanás, ele reconhece o currículo de Jó. Ele reconhece que ele é um homem íntegro, que ele é um homem reto, que ele é um homem temente a Deus, que ele pratica a bondade, mas que tudo o que ele faz está condicionado diretamente àquilo que Deus delibera sobre ele. E isso abre para nós um possível entendimento que, segundo Satanás, os homens só adoram a Deus pelo que ele faz, e não propriamente pelo que ele é. E essa indagação ao Senhor fez com que Deus dissesse para ele: toque nele, em tudo que ele possui, mas nele você não vai tocar, ou seja, a vida dele você não vai tirar. E assim o texto diz que Satanás, ele sai depressa da presença do Senhor, e o texto diz que ele se apresenta de uma forma terrível diante de Jó, onde num só dia Jó perdeu tudo o que ele tinha material, todos os camelos, todas as ovelhas, todo o gado, os currais pegaram fogo, as plantações foram dizimadas, tudo aquilo que ele possuía foi embora. E todo ser humano, irmãos, possui algumas necessidades básicas naturais. Você que está me vendo e ouvindo aqui, você possui algumas necessidades naturais. A psicologia fala sobre uma pirâmide de Maslow que reproduz as necessidades primárias da humanidade. Mas eu escolhi aqui 4 necessidades fundamentais que todo ser humano tem. A primeira necessidade é a necessidade física. Todos nós temos a necessidade de comer, precisamos beber, e também precisamos colocar para fora o que comemos e bebemos. O homem, o ser humano, ele tem necessidades de evolução, de práticas sexuais, e também o ser humano, ele tem necessidades de ter um abrigo, de se sentir seguro de alguma forma. Essa é a primeira necessidade humana. Eu não queria classificar como ordens aqui de prioridades. Eu vou colocar todas aqui, você escolhe qual você deseja colocar. A segunda necessidade fundamental do homem é uma necessidade social. Todo ser humano, ele tem a necessidade de ser aceito, de fazer parte de algum grupo, de ser recebido e aceito por esse grupo, de ser lembrado, de se sentir importante desse grupo, de ser respeitado, de ser reconhecido nesse grupo. E aí eu cito para você alguns exemplos de alguns grupos de pessoas que se reúnem
e que tem por características comungarem do mesmo tipo de gostos. Por exemplo, os motociclistas, por exemplo, eles sempre andam com casacos de couro, com roupas muito características, e é natural, vou colocar entre aspas, que se eu hoje decidir fazer parte de um grupo, de um motoclube, e se eu tiver a necessidade de ser aceito por esse grupo, é natural que de alguma forma eu comece a também ser igual a eles, me vestir, me caracterizar como eles. Existe mais uma necessidade muito importante do ser humano, que é a necessidade sentimental. Todo ser humano, ele precisa, ele tem a necessidade de amar, e também de ser amado, de se sentir importante, de se sentir dentro do outro, todo ser humano. E por último, não menos importante, não mesmo, o ser humano ele tem a necessidade espiritual, que é a necessidade de se relacionar com Deus, com o divino, ou com alguma coisa que possa remeter para algo incompreensível, né? Algumas pessoas elas se relacionam com o mundo místico. O ser humano ele tem essa necessidade básica, natural, de se relacionar com o divino. E Jó, ele perdeu exatamente essas 4 necessidades básicas humanas, de uma só vez. Jó possuía 10 filhos, ele já havia perdido todo o gado, todos os jumentos, todos os camelos, todas as ovelhas, todo o pasto, tudo que ele tinha havia sido dissipado, destruído. E agora, os seus 10 filhos estavam reunidos em uma festa. E um dos mensageiros de Jó se apresenta para ele dizendo que todos os seus 10 filhos morreram de uma só vez. Filhos, obviamente, é a coisa mais importante e valiosa que o ser humano tem. A Bíblia fala que filhos são a herança do Senhor, que Deus nos livre desse mal, de ir contrário à ordem natural das coisas, onde a ordem é os filhos enterrarem os pais, e não os pais enterrarem os filhos. Mas a ordem natural foi interrompida, onde Jó ele teve que velar os seus 10 amados filhos, porque o texto que eu li diz que ele amava tanto os seus filhos ao ponto de, depois dos filhos apresentarem festas um para os outros, ele oferecia sacrifício a Deus, dizendo: porventura, tendo os meus filhos lá no íntimo pecado contra o Senhor. E mais na frente ele diz, ele revela o coração dele, quando ele diz: o mal que eu mais temia me sobreveio. A coisa mais importante para Jó era a sua família, eram seus filhos, e não propriamente as riquezas que ele tinha. E foi exatamente aí que Satanás tocou, foi exatamente aí que o inimigo destruiu, fazendo com que ele perdesse de uma só vez as necessidades emocionais, a necessidade de amar os seus filhos e de ser amado, e também as necessidades físicas de provisão, porque ele era um homem muito rico e agora não mais. Todos os seus empregados, que eram muitos, haviam também se perdido. E é exatamente nesse momento que a esposa de Jó se apresenta para ele, questionando a ele a lealdade dele ao Senhor. E Satanás, ao observar, por ter tocado nessas 2 necessidades muito importantes de Jó, observa que ele não profana o Senhor, e ele se apresenta de novo para Deus. No capítulo 2, vai lá na fila onde os anjos estavam provavelmente apresentando relatórios diante de Deus, e ele se coloca na fila, aquele pinto preto de novo, e aí Deus fala para ele: e aí, rapaz, você por aqui de novo? Observou lá o meu servo Jó? E ele diz: observei. Então é nesse momento que Satanás ele coloca para Deus que não existe nada mais importante para o homem do que ele mesmo. Satanás ali apresenta para Deus o pecado primário, o primeiro e principal pecado e mais destrutivo de toda a humanidade, que é o orgulho.
Porque o homem orgulhoso, ele se julga Deus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de tentar convencer alguém que é orgulhoso ou orgulhosa. Tente por um momento convencer que essa pessoa orgulhosa está errada. Você já tentou? Você não vai ter sucesso, porque as pessoas orgulhosas, elas não reconhecem que estão erradas, porque elas se acham deuses, elas se julgam donas da verdade. E é exatamente nesse momento que Satanás diz para Deus o seguinte: olha, o homem, ele não pode amar o próximo se antes ele não amar a si mesmo. Isso quer dizer que se você tocar na carne dele, na pele dele, ele vai profanar o Senhor. E Deus então diz para Satanás: toque na carne dele, mas não tire a vida dele. E Jó agora é acometido de úlceras e enfermidades terríveis em todo o seu corpo, tanto do lado de fora como do lado de dentro, de uma forma terrível. A Bíblia fala que o hálito de Jó era repugnante, a sua esposa o desprezava. Jó foi privado, inclusive, das necessidades principais relacionadas com a sua esposa. Ela sequer se aproximava dele. E é nesse momento que a gente olha para a vida de Jó e a gente pergunta: por quê? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Qual o motivo? Qual o propósito? E aí eu pergunto: teria Deus alegria no sofrimento humano? Teria Deus prazer em produzir a dor nos seus filhos? Teria realmente propósito no sofrimento e no muito sofrimento do homem? Eu pergunto para você, que é inteligente e que está aqui hoje me vendo e me ouvindo, eu queria que você pensasse: sendo Deus onipotente como é, podendo todas as coisas, haveria necessidade de Deus de retirar o filho de Jó para que algum propósito dele se cumprisse? Haverá necessidade de Deus de produzir dor profunda em você, para que de alguma maneira os propósitos dele aconteçam? E eu pergunto para você: não haveria outra forma, sendo Deus, não sendo redundante aqui, de trabalhar e de fazer? São perguntas que temos e que muitas das vezes não temos respostas. E para algumas pessoas, a religião é uma espécie de ferramenta que vem para anestesiar a dor. Algumas pessoas, alguns profissionais da religião, diante da dor incompreensível, diante de um trauma vivido e que não há respostas para esse trauma, eles dizem: olha, Deus tem um propósito nisso, Deus sabe de todas as coisas. Os cristãos, eles têm por máxima, diante de perguntas sobre as quais eles não têm respostas, de projetarem para Deus. Eu vou citar um exemplo. Você faz a inscrição para um concurso público, por exemplo, e você estuda. Não é que você dorme até tarde, você se dedica. Você é crente, você estuda, você paga um preço ali, você renuncia muita coisa, e você pede oração para as pessoas que estão à sua volta, para os irmãos e para as irmãs de oração, e você diz: ora por mim, porque eu estou fazendo um concurso para a Polícia Federal, eu quero uma magistratura, sei, alguma coisa. E aí, diante do dia da prova, você ora, e você vai lá e faz a prova, e quando você pega o resultado, você não passa. As pessoas, elas vão cobrar você. As pessoas, elas vão perguntar a você o que aconteceu. E é óbvio, e claro que você não tem resposta, porque você estudou. E aí sabe o que você diz? Você diz assim: Deus sabe de todas as coisas, porque você não sabe. Para muitas pessoas a religião é isso. É uma espécie de alguma coisa que é colocado num buraco e que permite que, diante de algumas perguntas que você tem gente que está aqui dentro
porque tem medo de sofrer. Aqui sofre menos. Jó foi um homem que sofreu e sofreu muito, mas em nenhum momento ele blasfemou a sua fé. Mas isso não quer dizer que ele não tenha tido os seus questionamentos, e muitos questionamentos. Porque Jó, ele se desnudou diante de Deus, não fisicamente, mas almaticamente. Ele questionou a Deus durante 34 vezes, inquirindo a Deus respostas para as situações onde ele estava se encontrando. Por 16 vezes Jó pergunta para Deus: por que isso está acontecendo comigo? Jó, ele não blasfema, mas Jó, ele questiona a Deus. E agora Jó é vítima de mais uma perda, a necessidade social, pois os seus amigos ficaram sabendo que ele estava passando por um período muito difícil. Na verdade, Jó se encontrava num estado totalmente deplorável. A Bíblia fala que ele se encontrava em cinzas, provavelmente dentro das cinzas, e com cascos de telha ele se coçava, porque as úlceras, as feridas, elas estavam totalmente abertas. Ele fedia. Ele não conseguia ficar perto dele mesmo. E os seus amigos então, aqueles que o amavam, ficam sabendo e vão em direção a Jó, e lá eles se assentam com Jó. E ao observarem o estado de putrefação da sua carne, eles têm pena de Jó, e eles ficam ali durante 7 dias e 7 noites calados, sem terem o que falar. E é nesse momento, depois de 7 dias, que Jó se pronuncia. E aí um dos seus amigos tem a brilhante ideia de dizer para Jó: me permita a palavra, Jó. Eu queria falar aqui, porque eu tenho observado. E eu queria que você pensasse sobre isso, Jó. Existe alguém, ele pergunta para Jó, existe alguém que você conheça que é um homem justo, que é um homem reto, que é um homem temente a Deus, e que esse alguém tenha sofrido? Ele diz: tem lógica isso, Jó? E ele questiona o caráter de Jó, dizendo: alguma coisa você fez, reconheça logo, porque é melhor para você. E quando eu me deparo com isso, irmãos, eu penso em muitas pessoas que já chegaram aqui no CEI de Cabo Frio destruídas. Eu glorifico ao Senhor porque hoje estão dando frutos aí, mas quando chegaram aqui, chegaram mortas, porque em muitos lugares que estiveram, passaram por momentos difíceis da sua vida, e não foi permitido a elas simplesmente viver a sua dor. Porque se você está sofrendo, tem algum pecado oculto, tem algum problema. Você não tem o direito de não estar bem. Você tem que estar bem sempre. Eu falei domingo passado de ceia aqui, que eu fiz um convite para uma pessoa, ela veio aqui na igreja, no domingo retrasado, e eu não estava bem no domingo à noite. Durante o decorrer do dia, não estava bem. Eu e a minha esposa, a gente teve uma conversa pentecostal, se é que você me entende. Você já deve ter tido essas conversas com a sua esposa também. E aí eu falei: pô, cara, não estou bem, e eu não tenho que ficar escondendo nada de ninguém, porque quem conhece a minha alma é Deus. O homem vê aquilo que eu quero mostrar, e a mesma boca que levanta, ela derruba. Porque quando Jesus entrou em Jerusalém, o povo pegou palmeiras e disse: Hosana, Hosana. E aquela mesma boca 7 dias depois disse: crucifica. Antes era Hosana, agora é crucifica. Então eu tenho que ser quem eu sou. E eu falei, e a pessoa falou assim para mim: pô, eu vim aqui, falei com você que ia na sua igreja, você não falou que você ia pregar? O irmão que pregou, eu fui para te ver. Eu falei: não estava bem, irmão. Oi, mãe, você não é o pastor? Eu falei: é pastor, não é Deus, cara. Pastor não é Jesus. Então, você vem para a igreja e você tem que estar com um sorriso no rosto. Você tem que agradar as pessoas. Você tem que dizer que está bem.
Porque se você falar, não estou bem, o outro vai julgar você. Jó não, ele se encontrava mal, e esse amigo dele disse para ele, cara, confessa logo o teu pecado, que está aí, tem alguma coisa incubada aí mesmo, se eu botar a mão na tua cabeça, você vai manifestar e tudo. Jó, ele perde mais uma necessidade, que é a necessidade social. E por último, ele começa a questionar a Deus, ininterruptamente, e tudo que ele escuta de Deus é o silêncio, e o silêncio de Deus é pavoroso, porque pensa você num momento de desespero, de angústia, de dor e sofrimento, buscando respostas, e eu queria abrir um parênteses aqui para você entender, cara, você já leu o livro, são 42 capítulos, talvez você não tenha lido, quero incentivar você, durante a semana, você lê esse livro de Jó, é incrível, uma história extraordinária, vai acrescentar muito na sua vida, mas você conhece a história, cara, você conhece o final da história. Jó não leu o livro de Jó, ele não leu o livro, Jó não sabia de Satanás que foi lá, Jó não sabia da conversa com Deus, Jó não sabia que Satanás tocou nos filhos, tirou, Jó não sabia que os amigos iam fazer isso, o que ia acontecer depois, Jó não sabia de nada. Sabe você, quando está na prova, na luta, quando você está na fornalha, quando você está no fogo, você não sabe de nada, é assim que Jó se sentiu, pô. É fácil para a gente ler essa história e começar a conjecturar e dizer, pô, a gente já sabe o final, a gente sabe hoje, ele não sabia, assim como você que está aqui, que está na moenda, sabe, lembra daquele caldo de cana, Milton, aquele que você gosta lá do centro, que o cara pega metade de um limão galego, bota junto ainda assim, né, deu até água na boca, né? É você, aquela cana, cara, aquele bagaço de cana que o cara enfia, aí você, aí não bastante, Deus pega aquilo lá, vamos de novo, dobra, sai mais caldo. Aí o cara, meu irmão, miserento ele, pega e vai torcendo agora, meu irmão, só tem bagaço. Aí ele fala assim, vou passar mais uma vez, né? Não sai mais nada, cara. Existem momentos na nossa vida que a gente está assim, uma bagaceira, cara. Não sai mais nada, não tem mais lágrima, você já não consegue mais chorar, você não consegue mais orar. O que você faz? Você se coloca diante de Deus e você só mexe a boca, você só balbucia alguma coisa, mas até mesmo o seu balbuciar o Senhor compreende e conhece, porque Ele é Deus, sobre tudo e sobre todos. E é nesse momento, na história desse homem chamado Jó, mesmo sem compreender absolutamente nada, que ele permanece fiel, dizendo palavras como essa, nu eu vim a esse mundo, e nu para ele eu tornarei, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E isso provocou uma confusão na mente do inimigo, porque viu realmente um homem fiel, temente a Deus, que não merecia o sofrimento, mas que diante de tamanha dor produzida por ele, ainda assim, permaneceu fiel a Deus. E no capítulo 42, antes disso, Deus se apresenta para Jó, Deus resolve aparecer para Jó, e ao invés do Senhor apresentar para Jó as perguntas das 34, as respostas para as 34 perguntas que Jó fez ao Senhor, e responder para ele os porquês, o Senhor resolve fazer algumas perguntas para Jó. Às vezes a gente quer uma resposta, e o que a gente recebe é outra pergunta. Só que as perguntas do Senhor, elas trazem claridade para aquilo que está escuro dentro de nós. O Senhor, ele começa a questionar a Jó, perguntando para ele, meu filho, onde você estava quando eu criei os luminares? Onde você estava quando eu coloquei em órbita todos os planetas e as estrelas? Onde você estava quando eu fiz tudo o que eu fiz? Por exemplo, você sabe o porquê que a águia tem a capacidade de produzir o seu ninho nos mais altos penhascos, e depois de produzir o seu ninho e procriar, fazer com que
as suas crias voem de lá, alcem voos altos, ele começa a questionar a capacidade limitada de Jó, dizendo: você é limitado, eu sei todas as coisas, eu sou. E por 70 vezes, 70 perguntas diretas, Deus questiona a Jó, dizendo: você sabe isso? Porventura, você tem conhecimento sobre isso, sobre aquilo outro? Jó, ele não vê outra alternativa diante de tamanhas informações poderosas. Ele curva a sua cabeça e ele reconhece, primeiro, quem ele é e o estado da sua alma, e depois, quem realmente é o Deus da vida dele. Eu queria ler com você capítulo 42 do livro de Jó. Se puder abrir, botar aí no telão aí. Ele diz: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntaste: quem é esse que escurece o meu conselho sem o consentimento? Certo é que farei de todas as coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e falarei. Vou fazer-lhe uma pergunta. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. O epitáfio de Jó, ele, sem dúvida alguma, se ele tivesse um epitáfio, estaria escrito: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Talvez você se pergunte: poxa, mas ele teve uma experiência com o Senhor, ele passou por um momento incrível, uma grande epifania, uma manifestação ali real da presença de Deus. Sim, mas ele sofreu, e além de sofrer, Jó, ele perdeu tudo que ele tinha. A bondade do Senhor, ela é real, e a Bíblia fala sobre a bondade dele em todos os livros da Bíblia, porque Deus é bom e sempre bom. Deus é bom, e por ele ser bom, essa bondade não está condicionada a nada, a tempo e fora de tempo. Ele é bom e sempre bom. Mas a história, ela não acaba aí, porque o livro de Jó diz que Deus, ele restituiu em dobro tudo que ele havia perdido, tudo. Todas as ovelhas Deus restituiu, todos os camelos, todos os bois. Apenas os seus filhos ele não recebeu em dobro. Jó viveu 150 e poucos anos, e a Bíblia diz que Jó, ele teve mais 10 filhos. E tem um livro que eu li, do Hernani Dias Lopes, que fala sobre questões sobre o sofrimento humano, onde ele faz uma colocação muito interessante sobre isso, onde ele diz que Deus, ele não retribuiu a Jó o dobro de filhos, porque Jó não havia perdido os seus filhos, porque você só perde aquilo que você não sabe onde está. Jó sabia exatamente onde os filhos dele estavam, e mais, Jó sabia também com quem os filhos dele estavam, com o Senhor. Então Deus restituiu tudo em dobro, dando a ele muito mais do que ele imaginava. Não existe uma comprovação científica sobre onde se enquadra, onde se encaixa o livro de Jó, e também quem escreveu esse livro. Alguns dizem que foi Moisés, outros dizem que foi esse amigo dele, totalmente intransigente. Algumas correntes teológicas dizem que essa narrativa foi apenas uma colocação de Deus,
O fato é, eu e você, muitas das vezes, talvez não como Jó, mas eu e você passamos e vivemos o sofrimento. E diante do sofrimento nós temos perguntas sobre as quais nós não temos resposta. No capítulo 12 da carta que Paulo escreveu aos Coríntios, Paulo ele diz que a ele foi dada uma revelação que a nenhum outro foi dada. E Paulo diz que essa revelação poderia fazer com que ele se ensoberbecesse. Sabe quando você pode se achar demais? Quando porque Deus usa você, porque Deus faz na sua vida, e aí daqui a pouco você acha que é você. Isso, Paulo teve consciência disso. E foi-lhe imposto a ele um espinho na carne. Aí ele diz, a saber, um enviado de Satanás, que me esbofeteava. Existem dores, existem espinhos na minha e na sua carne, que nós não sabemos o porquê, e Paulo também não soube o porquê, mas uma coisa nós precisamos ter ciência, de que o fim da história, só é fim quando Deus diz acabou. Portanto, eu quero dizer para você, permaneça na esperança. Permaneça na esperança, porque você serve a um Deus que tudo pode, e que não está preso ao tempo, ou a alguma outra coisa para fazer e operar na minha e na sua vida. Não condicione o sofrimento a Deus, e muito menos condicione o sofrimento a algum pecado que porventura você nem saiba que possa ter aqui dentro. Entenda que a vida necessariamente é uma vida de momentos bons, mas também de momentos ruins. Por isso, se você está vivendo um dia bom, eu quero dizer para você, aproveite bem, desfrute, viva intensamente, como se fosse o último dia da sua vida. Desfrute das suas relações, tanto emocionais, desfrute das suas necessidades básicas, físicas, coma e coma bem. Cuide da sua saúde também. Desfrute das suas necessidades emocionais, ame, e ame de verdade, de todo o coração. Seja no outro, viva intensamente. Se Deus permitir que você vá embora hoje, que apenas o seu corpo possa ser enterrado, mas a sua essência possa permanecer eternamente dentro do outro. Diante das suas necessidades sociais, eu tenho um conselho para você: viva as suas relações, mas com moderação, sobretudo nas mídias sociais, entendendo que ninguém tem 5.000 amigos. Só Roberto Carlos quer ter 1 milhão. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Quem tem 1 milhão de amigos, cara? Ah, eu tenho 5.000 amigos no Facebook. Quem que tem 5.000 amigos, cara? Porra, você ter 2, 3, 4, 5 amigos, vai dar um trabalho danado, cara. Não se engane, não se iluda. Eu falei isso um dia que eu tenho dificuldade. Tem uma irmã que mandou uma mensagem lá no Mensa. Eu nem tenho isso, irmão. Eu não tenho. Minha esposa que está aqui, ela sabe, ela que mexe lá no Message, aquele negócio, às vezes me dá recado, eu não tenho, não manda mensagem, que eu não sei mexer, eu não sei, pô. A irmã começou a falar comigo, ficou chateada, porque eu tenho dificuldade com mídia social, eu tenho. Tem gente que é meu amigo no Facebook, passa na rua, não fala comigo, eu falo, como que é meu amigo, cara? Aí pede para adicionar, eu adiciono, agora vocês são amigos. Um amigo como? Passa na rua, não fala comigo? Então, cara, os meus amigos, eu quero investir, porque a amizade é uma relação que precisa de cuidado, precisa de investimento, de tempo. E sobretudo, por último, eu queria que você ficasse em pé. Diante da sua relação com Deus, primeiro, não duvide e nem nunca questione o amor dele por você.
porque Deus ele não tem necessidade alguma de fazer nada por você, mas segundo a sua bondade, segundo o seu amor e segundo a sua misericórdia, a Bíblia fala que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus te ama tanto, 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 ao ponto de ter dado o seu único filho por você. E não sendo isso bastante, Ele está aqui hoje com as suas mãos abertas para abençoar a sua vida. Nós vamos adorar ao Senhor. Eu queria que você rasgasse o seu coração diante de Deus, porque Ele é bom. Oh, impressionante, infinito, dado amor de Deus, oh, que deixa a tormenta enorme só pra me encontrar. Eu posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Nós vamos orar. Você no seu lugar, você que está passando um momento de dificuldade, de luta, de adversidade, aí mesmo onde você está, eu queria orar com você. E a minha oração vai ser que o Espírito Santo de Deus libere um bálsamo sobre você, que o Senhor ele refrigere a sua alma, e que Ele permita que esse tempo limitado, porque a Bíblia fala que o choro tem uma data de validade, ou seja, não é eterno, por pior que possa estar sendo, mais cedo ou mais tarde vai passar no nome de Jesus. Como diria Marcos Almeida, toda dor é por enquanto. Por isso, mesmo que esteja doendo muito, eu quero dizer para você, aguente firme aí, porque vai passar no nome de Jesus. E o Senhor, Ele sabe exatamente daquilo que podemos suportar. Vamos orar. Pai, eu quero, em nome de Jesus, pedir ao Teu Espírito Santo, que a Bíblia faz referência a Ele, dizendo que Ele é o Paráclito da igreja. Ele é o Consolador, aquele que consola, aquele que conforta, aquele que abraça. Que esse Espírito poderoso, Santo de Deus, possa consolar agora todos quantos estão passando um momento de luta, de adversidade, um momento onde as perguntas são muitas e as respostas não existem. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa ir onde minha voz não vá, e produzir acalento, e produzir aconchego, e produzir esperança, para que possamos permanecer na esperança. E assim como Jó, diante de experiências vividas com o Senhor, que possamos dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Por isso, obrigado pelo que Tu és, porque nós sabemos que o sofrimento ele não tem correlação, muitas das vezes, com o pecado ou com a vontade do Senhor. Sofremos porque existimos, mas uma coisa é certa: um dia seremos arrebatados pelo Senhor e viveremos eternamente ao seu lado, uma vida eterna, onde não haverá choro, onde não haverá dor e onde não haverá sofrimento. Por isso, até lá, Senhor, que o Senhor nos persevere em Ti, na certeza de que existem momentos bons e ruins. Assim oramos em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele?